E aí galera, aqui é a Mayumi do Carregando Histórias. Hoje eu vim falar com vocês sobre livros que marcaram a minha vida. Não necessariamente vão ser livros que eu dei 5 estrelas, não necessariamente são livros que eu favoritei. São livros que normalmente eu lembro com muito carinho, que me ensinaram alguma coisa, livros que marcaram uma fase da minha vida, livros que eu tava lendo enquanto estava acontecendo algo e por isso eu sempre lembro deles. Então eu resolvi compartilhar com vocês quais livros são e por que eles marcaram a minha vida. A maioria de nós já passou ou vai passar pelo trauma chamado vestibular, mais especificamente FUVEST. Quando eu prestei vestibular, eu não gostava de ler. O cheiro do livro, sem brincadeira nenhuma, me dava dor de cabeça. Eu tô falando real, gente. Não é brincadeira da minha parte. Eu não gostava de ler. Pra mim, ler um livro assim demorava muito, muito tempo. E pra minha alegria, a FUVEST daquele ano tinha 9 leituras obrigatórias. Não sei se continua a ser assim, o vestibular, mas na minha época era. E eu lembro que eu tava muito apreensiva, porque eu demorava muito pra ler, então eu comecei a ler esses livros muito, muito, muito antes, assim. E um desses livros era Capitães da Areia, de Jorge Amado. Esse livro tem 300 e poucas páginas, e pra mim naquela época eu pensei, putz, vou demorar 3 meses pra ler esse livro. E pra minha surpresa, eu demorei 2 dias. Foi por isso que esse livro marcou minha vida, porque eu li ele numa época que eu não gostava de ler. Eu devorei esse livro em 2 dias, um livro que eu achei que ia demorar mais de meses, assim, pra ler. E eu gostei muito da história, eu ainda lembro bastante da história. Claro que não é um livro que eu indico pra você ler quando você é adolescente, tá? Porque você não vai ter bagagem suficiente pra extrair tudo que tem aqui desse livro. Esse é um livro que eu gostaria de reler justamente pra absorver mais o conteúdo dele. Mas a minha eu adolescente gostou tanto e tipo foi o primeiro contato que eu tive com temas como desigualdade social, assim, a primeira vez que eu saí de uma bolha assim de onde eu vivia, que eu fui para um outro estado, que eu fui conhecer realidades que não era a minha, sabe? E ver como a vida e ver como a sociedade é tão desigual. Então foi bem legal naquela época ler, foi bem legal conhecer esses personagens. Eu gostaria de estar fazendo essa releitura para absorver 100% do que o livro quer passar hoje em dia, que eu tenho mais bagagem no caso. O próximo livro foi o livro que me fez criar o hábito da leitura. E foi muito engraçado, porque na época eu estava no meu primeiro emprego e foi o primeiro amigo secreto de empresa que eu participei. E eu lembro que eu tinha que colocar um presente na lista, né? Um presente que eu queria ganhar na lista. E eu não sabia necessariamente o que pedir. E eu lembro que meus amigos ao redor estavam pedindo livro de presente, assim. E pra pagar de culto eu fui lá e quis pedir um também. Só que também eu não quis pedir só por pedir, né? Eu quis realmente pedir um livro que eu me interessasse, assim, que eu me interessasse pela história. E aí eu entrei no Submarino na categoria ficção estrangeira, literatura estrangeira, alguma coisa assim. E comecei a ler as sinopses dos livros até que eu encontrasse de fato um livro que me interessasse para eu pedir de presente. E foi aí eu pedi A Maldição do Tigre. E eu comecei a ler e eu gostei muito da história, eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito da trama, né, em si. E essa saga tem 4 livros da história principal e 2 prequels, que é o Sonho do Tigre e um outro que eu não lembro direito, mas o Sonho do Tigre lançou bem depois que eu terminei de ler, no caso. E eu lembro que eu li um seguido do outro, assim, e foi muito, muito, muito satisfatório. E quando eu terminei o último livro, eu fiquei pensando, putz, não tenho mais nada pra ler. E foi aí que eu fui pesquisar mais histórias parecidas, mais sinopses de livros que eu gostasse. Foi aí que eu adquiri o hábito de ler, né, no caso. E esse livro foi muito importante pra minha vida, né, pra minha formação como leitora, no caso. Hoje em dia eu tenho receio de reler essa história, talvez eu não gostasse tanto dela, ou talvez ela me irritasse um pouco, porque o segundo livro, a personagem feminina me irritou muito, tanto que meu pai falou, putz, você tá lendo pra passar um tempo bom, você tá lendo pra passar um tempo bom e tá aí toda irritada, e eu lembro de estar irritadíssima com a personagem. Então, se eu já tava irritado quando eu era adolescente, imagina agora, né? Mas, enfim, é um livro, uma saga que eu tenho muito carinho, uma saga que sempre vai ter um espaço muito, muito, muito especial aqui na minha estante. E quarta pra uma mídia leitora, eu já estava em outro emprego, um emprego que me consumia muito, muito emocionalmente, um emprego que eu ficava muito, muito na bad, assim. E eu lembro que eu tava lendo esse livro e nem de perto foi um livro que eu favoritei, nem de perto foi um livro que eu lembro totalmente da história. Mas eu lembro que eu me deparei com uma frase que foi uma frase que me ajudou muito naquele ano. Me ajudou muito a mudar a forma que eu tava encarando as coisas, sabe? Que foi o lado bom da vida do Mafia Kik.
Kik, não sei se é assim que se pronuncia. E a frase em específico era: estou procurando ser gentil ao invés de ter razão. Parece besta, assim, parece uma frase bem ridícula, mas pra mim naquele momento foi importante, naquele momento mudou a forma que eu tava encarando as coisas, sabe? E é por isso que eu tenho um carinho especial por esse livro, por mais que não tenha sido um livro favorito. E esse livro me faz pensar, não precisa ser uma história que você leu enlouquecidamente, não precisa ser uma história que te marca, não precisa ser uma história que você favoritou, não precisa ser uma história 5 estrelas pra um livro te marcar. Então é isso. E aí corta pra Miami de 20 anos, fazendo sua primeira viagem internacional sozinha, perdendo voo, passando perrengue na viagem, indo pra um lugar que eu não conhecia tantas pessoas, indo pra um lugar que eu não estava me sentindo em casa, no caso. E eu lembro que muitas vezes quando eu tava me sentindo um peixe fora d'água, eu começava a ler esses livros, eu entrava nesse mundo e me sentia acolhida, assim, sabe? Eu lembro desses dois personagens que foi a America e o Maxon me fazendo companhia nesses momentos. E é por isso que a seleção da Kiera Kress tem um espaço especial aqui no meu coração e na minha estante, tá? Porque esses personagens me fizeram companhia no momento que eu tava me sentindo meio sozinha. E é por isso que esses personagens são tão importantes pra mim, sabe? Eles me fizeram companhia até eu me sentir confortável naquele local. E é isso. E pra quem não me conhece, eu gosto muito de animação. E eu comprei esse livro pra conhecer a história e os bastidores de uma das principais empresas de animação no mercado atualmente, que é a Pixar e a Disney. Que é o livro Criatividade S.A., escrito pelo Ed Catmull, que foi presidente da Pixar e da Disney em algum momento da vida. Não sei qual, não vou saber precisar qual. Mas foi muito engraçado, foi muito legal ver os bastidores, foi muito legal ver como a empresa funciona, como é a cultura da empresa. Eu tirei muitos aprendizados para minha vida profissional mesmo, sabe? E foi muito legal saber das curiosidades. Por exemplo, Toy Story 2 quase não foi lançado porque o filme foi deletado do servidor e depois uma funcionária tinha saído de férias e tinha feito um backup desse filme no computador dela e por isso salvou esse filme. Foi muito legal saber dessas curiosidades. Foi muito legal ver como o Walt Disney era inteligentíssimo, assim, sabe? Inteligentíssimo. É curioso ver como a morte dele quase falhou a Disney, assim. Foi legal ver como a Pixar levantou a Disney. Eu fiquei sabendo que o Steve Jobs tinha uma participação ali na Pixar também, eu não sabia disso. Foi incrível ver como ele era inteligente, assim. Era uma pessoa meio difícil de se lidar, mas era muito inteligente. Cara, eu lembro de estar lendo a parte que o Ed escrevia da doença, né? Do Steve Jobs, escrevia como a doença estava definindo ele. E eu lembro de pensar cara, como uma pessoa tão inteligente como ele pode estar sendo levado por uma doença tão cruel, sabe? E foi onde eu percebi a efemeridade da vida, sabe? Que não importa o quanto dinheiro você tenha, o quão rico você seja, o quanto inteligente você seja, ainda assim você vai morrer, sabe? Você pode morrer a qualquer momento. E foi isso. Foi incrível essa jornada com esse livro. Eu lembro de muita coisa desse livro. Sabe? E eu tirei muitos aprendizados com esse livro, tanto pra minha vida pessoal quanto pra minha vida profissional. Então é por isso que ele me marcou tanto. Gente, o próximo livro é uma história que sempre volta na minha mente, que é Os Imortalistas, da Chloe Benjamin. Esse livro vai contar a história de 4 irmãos que fica sabendo de uma vidente que prevê a data da morte das pessoas que a procuram, sabe? Então eles vão atrás dela e a partir desse momento o livro é dividido em 4 partes para contar a história de como cada irmão lidou com essa informação, sabe? E eu lembro de na época de pensar, putz, queria ter reagido como um dos irmãos aqui, mas pensando cara, com certeza eu reagiria da forma como outros dois irmãos reagiram, sabe? E eu lembro de ter lido um trecho nesse livro que na época eu interpretei de uma forma totalmente diferente de como eu interpreto hoje depois de fazer muita terapia, tá? Que o trecho é o seguinte, é uma das irmãs, né, que tá lá com a vidente, ela chama Vária e tá tendo essa conversa, no caso, que eu vou ler pra vocês. O que está procurando? Pergunta Vária. Seu caráter. Já ouviu falar de Heráclito? Vária balança a cabeça. Um filósofo grego. Caráter é destino, é o que ele dizia. Estão amarrados os dois, como irmãos e irmãs. Quer saber o futuro? Ela aponta para a Vária com a mão livre. Olhe no espelho. E se eu mudar, parece impossível que o futuro de Vária já esteja dentro dela, como uma atriz fora do palco, esperando décadas para sair da coxia. Então você seria especial, porque a maioria das pessoas não muda. E eu lembro de pensar na época, é claro que as pessoas mudam. Mas hoje, fazendo terapia, eu entendi o real significado, ou pelo menos eu acho que eu entendi,
que é do tipo, é muito difícil você mudar uma coisa que você não controla, que é o seu inconsciente. A gente às vezes age ou reage a coisas de uma forma que depois a gente pensa, nossa, por que eu reagi desse jeito? E gostaria de ter reagido desse jeito. Mas não é uma coisa que você controle, sabe? É uma coisa que tá tão enraizada em você que às vezes você nem sabe o porquê, sabe? Você tá reagindo daquela forma, ou você pensa daquele jeito, ou você lida com aquela situação daquele jeito. Então, nesse livro eu vi como a terapia é importante. Como no início eu falei, se eu soubesse a data da minha morte, eu queria ter reagido como um dos irmãos aqui reagiu. Só que eu, mais ou menos me conhecendo hoje, eu acho que eu reagiria como outros dois reagiram, sabe? Pelo meu inconsciente. Por não controlar o meu inconsciente, por não controlar minhas emoções, assim, dessa forma. Então é isso, eu sempre gosto de livros que discutem temas como a morte, como a existência de Deus, então esse livro sempre volta na minha cabeça, essa história sempre volta na minha cabeça e é por isso que ela me marcou. O próximo livro, eu lembro que eu terminei ele parecendo esquilinho do Sem Floresta, assim, de tanta empolgação. Eu tava tremendo igual um pincher, assim, e eu querendo falar com alguém, querendo conhecer alguém que tivesse lido esse livro pra comentar sobre, sabe? Eu lembro de ter ido no Scooby e ter gritado lá no Scooby, falando, nossa, esse livro, assim, com esse final, puta que pariu. Que foi A Nuvem, do Neil Schuster. De novo, não foi um livro 5 estrelas, não foi um livro favorito, mas eu lembro que o final, eu tava tão empolgada com esse final, eu tava tão, meu Deus, o que vai acontecer? Tão querendo pegar o próximo livro pra saber o que ia acontecer. Eu tava tão empolgada que me marcou muito. Então é uma memória bem gostosa de lembrar, sabe? Que eu sempre lembro rindo, que eu sempre lembro vivendo um pouco daquela empolgação, sabe? Embora o desfecho dessa história eu não tenha gostado tanto, o final desse livro aqui foi sensacional pra mim, entendeu? E é por isso que ela me marcou tanto, porque é uma memória tão gostosa de reviver, foi um momento de tanta empolgação que até hoje nenhum outro livro me causou a empolgação que o final desse livro me causou, sabe? E é por isso que ele me marcou e é por isso que eu lembro dele com muita alegria, com muito carinho. Esse próximo livro foi um dos primeiros thrillers que eu li e foi o primeiro thriller que eu li na mente de um psicopata, sabe? E eu lembro de ter ficado muito intrigada, que é O Colecionador de John Fowles. Esse livro vai contar a história de um psicopata que ganha na loteria e por isso ele resolve sequestrar a menina porque ele é obcecado. E o livro é dividido em duas partes. A primeira parte é na mente do psicopata, né, ele narrando a história, e a segunda parte é na mente da menina que foi sequestrada. Só que o que acontece? A menina, quando chega na parte da menina, a menina é insuportável de chata. Ela é muito chata. Tanto que quando você vai lendo, você tem que ficar se lembrando que por mais que ela seja chata, por mais que ela seja insuportável, por mais que ela seja irritante, ela é a vítima dessa história. Ela não merece estar passando por isso. E eu achei esse livro genial no quesito de mostrar as nuances do ser humano, sabe? De mostrar o quanto o nosso julgamento pode ser conturbado. E como eu falei pra vocês, eu gosto muito de livros que falem sobre a existência de Deus. E tem um trecho nesse livro que sempre volta na minha mente, que é a Miranda falando sobre Deus. Eu vou ler aqui pra vocês. Odeio Deus. Odeio o que quer que tenha feito este mundo. Odeio o que quer que tenha feito a raça humana. Feito possíveis homens como Caliban e possíveis situações como esta. Se há um Deus, ele é uma grande repugnante aranha na escuridão. Ele não pode ser bom. Esta dor, esta terrível transparência que há em mim agora, não era necessária. É tudo dor, e ela não resolve nada, não dá luz a nada. Tudo é em vão, tudo desperdiçado. Quanto mais velho o mundo se torna, fica mais óbvio. A bomba e as torturas na Argélia e os bebês famintos no Congo, tudo fica maior e mais sombrio. Mais e mais sofrimento para mais e mais pessoas, e mais em vão. É como se as luzes se apagassem num curto. Estou aqui na verdade negra. Deus é impotente. Não consegue nos amar. Ele nos odeia porque não consegue nos amar. Toda a maldade, o egoísmo e as mentiras. As pessoas não admitem. Estão muito ocupadas nos seus batentes para perceber que as luzes se apagaram. Não podem ver a escuridão e o rosto de aranha além da grande teia que há em volta do mundo. Que isso é sempre o que existe se você raspar essa superfície de felicidade e bondade. A escuridão e a escuridão e a escuridão. Nunca havia me sentido assim. Nunca imaginei que era possível. Mais do que ódio, mais do que desespero. Não se pode odiar o que não se pode tocar. Eu nem posso sentir o que a maioria das pessoas sentem como desespero. É além do desespero. É como se eu não pudesse sentir mais nada. Eu vejo, mas não o sinto. Ó Deus, se há um Deus, eu o odeio além do ódio. E cara, não me leve a mal, tá, gente? Eu acredito muito em Deus, tá? Mas não é porque eu acredito em Deus, eu não vou ler coisas que questionem a existência dele, coisas que falem sobre ele, coisas que questionem coisas como fome, como a miséria, como só uma parte da população sofre e outra não, sabe? E é legal perceber
do tipo que a nossa verdade não é uma verdade absoluta, sabe? Porque realmente, cara, se há um Deus, por que tem crianças passando fome? Aí, tipo, as pessoas vão falar, ah, porque eles fizeram coisas em outra vida que merece. Mas será que merece mesmo? Você não sabe, sabe? Você não sabe se existe realmente outra vida, por mais que eu particularmente acredite nisso. Você não sabe se a pessoa realmente merece aquilo. Vocês acham que criança merece passar fome? Eu não acho, sabe? E isso que esse livro me ensinou, do tipo, por mais que eu acredite em uma coisa, todo questionamento é válido, sabe? Tudo é válido. Todo conhecimento é válido. Então é válido, às vezes, você descalçar o seu sapato e calçar o sapato do outro, sabe? Então é isso, é por isso que esse livro me marcou muito, assim. Gente, esse próximo livro, eu lembro de estar lendo ele e pensando que não era possível que as pessoas sejam tão alienadas assim. Que não é possível que nenhum outro personagem, além do Winston, não esteja enxergando a verdade, sabe? De não é possível as pessoas estarem acreditando numa mentira tão deslavada, assim. A verdade na cara das pessoas, as pessoas não estão acreditando, não estão vendo, sabe, a verdade, por tão alienadas que elas estejam. Só que aí vieram as eleições de 2018 e eu fiquei pensando muito nesse livro, sabe? Eu fiquei pensando de, putz, como é possível esse livro se tornar uma realidade? E eu tô falando de 1984, de George Orwell. E não me leve a mal não, galera, mas sério, gente, esse livro fala de uma realidade tão absurda, tão irreal pra mim, que foi muito, muito chocante ver como sim as pessoas podem ser tão alienadas, sabe? O como sim as pessoas não podem enxergar o óbvio. E é isso, cara. E eu fico chocada o quanto esse livro pode ser tão atual. Um livro que foi escrito em 1940 ainda pode ser tão atual, sabe? E é por isso que esse livro me marcou pelo absurdo da coisa, assim. E esse próximo livro me fez quebrar 2 paradigmas que eu tinha, que se eu leio o livro, eu não vejo o filme, e se eu vejo o filme, eu não leio o livro. E, cara, no segundo, se eu vejo o filme e não leio o livro, vocês estão perdendo muito, tá? Sempre leiam um livro dos seus filmes favoritos, porque, cara, 99% das vezes eles são bem melhores. E o segundo paradigma era o paradigma que eu tinha de reler livros, sabe? Do tipo, eu tenho tanto livro pra ler, por que eu vou ficar relendo? E eu lembro que eu tava numa época meio bad, assim, com a leitura, de não tá querendo ler, de nenhum livro tá me agradando, e eu lembro de olhar pra esse box e ver, e pensar, ah, eu vou reler, vai, eu vou voltar pra essa saga. E foi muito bom pra mim naquele momento, porque me fez voltar a ter aquele brilho no olhar pela leitura. E eu tô falando de ninguém mais, de ninguém menos, de Jogos Vorazes, da Suzanne Collins, tá? Eu lembro de ter assistido os filmes e, de verdade, eu não ter gostado tanto, assim, dos filmes, mas, ao mesmo tempo, ter gostado. É um filme que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Não sei explicar isso. E eu lembro de ter participado de uma leitura conjunta e eu falei, ah, vou ler esses livros, porque a galera fala que é bem melhor. E realmente, galera, realmente foi bem, bem melhor. Peter Mellark, meu maior crush literário, tá? Porque, pelo amor de Deus, os filmes não fazem jus ao Peter desse livro. Não fazem jus. O Peter dos filmes é muito, muito, muito inferior ao Peter dos livros, gente. Leia esse livro. Ele merece. Ele merece que você ele merece que você leia se você nunca leu. E eu lembro também da releitura de, cara, ler os 3 livros em 3 dias, um livro em cada dia, assim, e de o quão eu voltei a ficar feliz em ler livros, sabe? No momento em que eu tava me distanciando da leitura. Então é por isso que esse livro foi muito importante na vida de leitora. E é isso, galera. Esses foram os livros que marcaram a minha vida. Comentem aqui embaixo os livros que marcaram a vida de vocês, que fizeram vocês virarem leitores. Deixe sua curtida para ajudar na divulgação do canal e se inscreva se você ainda não é inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.